90% dos trilheiros brasileiros cometem o mesmo erro que o Roberto cometeu no Pico Paraná e eu vou te provar isso hoje. O erro aconteceu muito antes dele entrar na trilha e o erro é a falta de um planejamento de trilha adequado. E se você nunca planejou uma trilha passando pelos pilares que eu vou te mostrar nesse vídeo, você provavelmente também está cometendo esse erro. Fica comigo até o fim que eu vou te dar um acesso grátis a um checklist que eu preparei e que 90% dos trilheiros ignoram. Vamos lá! Talvez nesse momento você esteja pensando, como é que ele sabe que o Roberto não planejou? É simples e eu vou te mostrar. Estamos com o objetivo, o propósito de ir no Pico Paraná. Falaram pra gente que era 5, 6 horas de trilha. Nós em 4 horas conseguimos chegar na metade do caminho. É porque se ele tivesse pesquisado, ele saberia que é uma trilha classificada como difícil. E se essa era uma das primeiras trilhas dele, talvez não fosse a mais adequada. Um segundo indício é a questão do clima. Dezembro, temporada de chuva intensa, e eles foram mesmo assim, sabendo que é época de chuva. E em lugar nenhum eu vi ele falando que eles tinham capa de chuva. Um terceiro indício de que não tinha planejamento é a questão dos equipamentos, mas isso eu acho que eu não preciso falar. Já falei no vídeo anterior, se você não viu, vou deixar aqui indicado no card. Um outro indício de que ele não planejou é que ele não tinha um combinado com a irmã. Por exemplo, vou chegar de volta da trilha às 5 horas, vou falar para minha irmã até às 8, eu não ligar, algo saiu do controle. E um quinto e último indício é que ele não tinha um plano B. No caso de ter que passar a noite na mata, então eles subiram só com uma mochila de ataque, não tinha uma barraca, não tinha alimentação adequada, não tinha um plano B. E esses 5 indícios que eu apresentei provam uma coisa: o Roberto foi para uma das trilhas mais difíceis do Paraná sem planejar nada. E o Roberto e a Tayane não são exceção. 90% dos trilheiros brasileiros não planeja a trilha ou quando planeja, planeja de qualquer jeito. E sabe como é que eu sei disso? Porque eu faço parte dessa estatística. Mas por que 90% das pessoas ignoram o planejamento? Primeiro, por influência da rede social, que só mostra a parte romântica da trilha, que foi o que eu falei no primeiro vídeo dessa série de 3 sobre o Pico Paraná. As pessoas acabam se iludindo pela foto bonita em cima do pico, pelo nascer do sol mais bonito, só que ninguém posta na rede social os perrengues, o escorregão, o caminho onde se perdeu. Então esse é o primeiro motivo, a romantização. Só que a natureza mata. E ela mata gente preparada. Imagina gente que está despreparada. O segundo motivo pelo qual as pessoas não planejam trilhas é o excesso de confiança. Ah, eu já fiz 10 trilhas na minha vida, eu sei me virar. E o óbvio tem que ser dito, uma trilha nova sempre é uma trilha nova. Não importa quantas vezes você já fez aquela trilha, não importa quantas trilhas você já fez. Cada trilha tem suas características, tem os seus desafios, seus perigos específicos. A experiência, ela ajuda, mas ela não substitui o planejamento. Concorda comigo? E a terceira razão pela qual eu acredito que as pessoas não planejam a trilha é a preguiça mesmo. Dá trabalho. Pesquisar a trilha, um desses aplicativos GPS, conferir a previsão do tempo, separar os equipamentos, conferir se está tudo funcionando, avisar alguém, fazer um checklist. É muito mais fácil jogar a mochila nas costas sábado de manhã e sair caminhando. Só que quando dá errado na natureza, não tem Ctrl Z, não tem como voltar no tempo. Aí vai ter resgate de helicóptero ou coisa pior. Então vamos falar agora como é que a gente pode sair dessa estatística de 90%. E você já sabe que é com planejamento, mas o que eu queria te dizer é que não precisa ser complicado. Eu vou te mostrar exatamente o que o Roberto poderia ter feito no caso do Pico Paraná. Então eu vou explicar agora esses 5 pilares e no final eu vou dizer como é que você pode ter acesso a esse checklist que eu preparei para você. O que o Roberto poderia ter feito? Esse aqui é o aplicativo Wikiloc. Se você não viu, tem bastante vídeo aqui no canal onde eu explico como utilizar esse aplicativo. Aqui você consegue ver as trilhas de outras pessoas. Vou escolher uma aleatória. Então o que eu consigo ver aqui nessa trilha? Eu consigo ver a distância, eu consigo ver que é uma trilha de dificuldade difícil, tá meio redundante, mas é o que está escrito aqui. Dá para você ver a elevação máxima que ele esteve, a elevação mínima. Você vai saber que é uma trilha do tipo mão única, ou seja, não é uma trilha circular. O tempo total que a pessoa levou,
5 horas e 34, a data que a pessoa foi para essa trilha e a descrição que essa pessoa deixou. Além do que, você tem os comentários aqui. Também é um outro ponto importantíssimo para você ter informações sempre atualizadas. E aqui uma coisa interessante que eu não falei, que eu gosto sempre de olhar, é a data, porque às vezes a pessoa fez a trilha, por exemplo, essa aqui, ó, fez 2022. Eu procuraria uma mais recente, para eu saber se tem alguma coisa, às vezes no comentário ou na descrição da pessoa, fala, olha, o acesso via tal ponte está quebrada. Quanto mais recente, espera-se que as informações estejam mais atualizadas. Outra informação que de repente você vai encontrar aqui, mas que nem precisaria daqui, que é, a melhor época para ir naquela trilha. Mas a gente sabe que no Brasil, temporada de montanha é quando não chove. Então é abril, maio, junho, julho, agosto, essa é a melhor época para você subir um pico. Se o Roberto tivesse pesquisado só isso aqui, com base nessa pesquisa, ele poderia ou adiar ou escolher uma trilha mais leve. Pode pesquisar no aplicativo, mas pode pesquisar também no site do parque. Você pode pesquisar grupos de trilheiros daquela região para onde você está indo. São algumas ideias apenas aqui de onde você poderia pesquisar a sua trilha. O segundo dos 5 pilares é o clima e as condições. O que o Roberto poderia ter feito? Abrir um site como Clima Tempo e conferir a previsão do tempo para o dia da trilha, mas também do dia anterior. Isso é uma coisa que muita gente esquece, porque se você vai para uma trilha que choveu no dia anterior, provavelmente você vai pegar muito barro, muita lama. E também olhar a previsão do dia seguinte, porque daí você não pode esticar a sua trilha, estender um pouco mais, se você tiver essa condição de estender a trilha. Então, se ele tivesse pesquisado, o que ia aparecer? Chuva todo dia. E tempo frio com chuva, o risco de hipotermia é muito grande. Pesquisar as condições da trilha, é escorregadia, tem escalaminhada, é perigosa. E a decisão correta com base no clima e nas condições seria o quê? Adiar a trilha. Ah, mas eu vim de longe, eu planejei há meses. O ego não vale a vida. Se o clima tá ruim, simples assim, adia. 5 minutos de pesquisa em relação ao tempo e eles teriam adiado essa trilha do Pico Paraná. Pilar 3, equipamentos checados e testados. Por que checados? Porque não basta só ter o equipamento, você precisa conferir. Então, no dia anterior à trilha, o apito tá funcionando? A lanterna tá ligando? A bateria dela tá ok? Meu power bank tá carregado? Eu tenho power bank? Meu celular carregado? Tô com a trilha offline baixada ou tem um mapa? Tem uma manta térmica na mochila? Tenho água suficiente? Tenho uma forma de purificar a água? Eu tenho comida para quanto tempo? Eu nem vou me aprofundar nessa questão dos equipamentos, porque eu já falei no vídeo anterior e eu acredito que você já está careca de saber que faltou muita coisa no planejamento de equipamento deles. 10 minutos de checagem e testagem do equipamento. Simples assim. O quarto pilar, comunicação e um protocolo no caso de emergência. O que o Roberto poderia ter feito antes de ir para a trilha? Ligar para a irmã, para um conhecido, para um familiar, para um amigo e falar: estou indo para o Pico Paraná, cidade de Campina Grande do Sul, Antonina. Saio hoje às 6 horas, previsão de retorno às 18 horas, por exemplo. Se eu não te ligar até às 20 horas, aciona o resgate. Por favor, liga para o 193. E eu vou compartilhar minha trilha ao vivo com você através do Wikiloc. Não vai ter o acompanhamento ao vivo, porque você não tem o sinal de telefonia o tempo todo. Mas em alguns pontos, onde o sinal de telefonia e internet funcionar, como num pico, por exemplo, é muito provável que funcione, deixaria registrado, olha, ele passou em tal lugar, ele passou nesse outro lugar, nesses lugares aqui, o aplicativo acusou que ele passou. Pode parecer irrelevante, mas para a equipe de resgate isso faz toda a diferença. Então, 2 minutos de ligação, combinando um protocolo de emergência e passa para o quinto pilar, que é o plano B. E se der errado? O que o Roberto poderia ter feito antes da trilha? São 4 perguntinhas simples. E se o clima piorar no meio? Será que tem algum ponto de refúgio ou de abrigo? Segunda pergunta. E se alguém se machucar? Eu sei imobilizar? Como que eu vou fazer em relação ao resgate? Terceira pergunta. E se eu me perder? Eu paro imediatamente? Continuo andando? Eu monto um abrigo? E o quarto. E se o equipamento quebrar ou falhar? Eu tenho um backup de bateria? Eu tenho um backup
backup de pilha, de iluminação, eu tenho um isqueiro reserva, uma forma alternativa de produzir fogo. E o Roberto e a Tayane no Pico Paraná não tinham um plano B. E aí, quando ele se perdeu, muito provavelmente ele entrou em pânico, andou durante a noite sem luz adequada, não tinha manta térmica. Agora imagina se ele tem um plano B. Ele fica no local, ele usa o apito, ele tem a manta térmica para se manter aquecido durante a noite. E ao ficar parado, ele economiza energia, poderia ter sido encontrado mais rápido. E o plano B não é pessimismo, é responsabilidade. Levaria ali 5, 10 minutos perguntando e se algo acontecesse. Recapitulando, o erro que 90% dos trilheiros comete é a falta de planejamento. E os 5 pilares que poderiam ter sido feitos, uma pesquisa de trilha, algo em torno de 15 minutos, distância, nível, dificuldade, tempo, conferir o clima, 5 minutos, previsão de 3 dias, temperatura, chuva, checar os equipamentos, coisa de 10 minutos, testar tudo, conferir bateria, baixar a trilha no GPS ou um mapa. Quarto, avisar alguém de fora, uma ligação de 2 minutos com um protocolo de emergência, o horário esperado do meu retorno, o número do resgate. E o quinto que é ter um plano B, 10 minutos, pensando, e se o clima piorar? E se eu me perder? E se alguém se machucar? Eu tô falando aqui de algo em torno de 1 hora, não passaria de 1 hora. E isso separa você dos 90% dos trilheiros que não fazem isso e que vão despreparados para as trilhas. E isso certamente é algo que pode salvar a vida de alguém como eu, como você. Eu transformei esses 5 pilares num checklist bem mais completo, porque se eu fosse passar por cada item aqui, esse vídeo ia ficar muito longo. E para baixar isso de forma grátis, o link está na descrição. E esse vídeo é a conclusão da série Pico Paraná. No vídeo 1, eu trouxe uma abordagem que ninguém trouxe aqui na internet, que é a questão da romantização das trilhas. No vídeo 2, eu mostrei 7 equipamentos que faltaram para o Roberto e para a Tayane no Pico Paraná. E nesse vídeo eu estou trazendo 5 pilares que faltaram no planejamento deles também para subir o Pico Paraná. E se você chegou até aqui, você já não faz mais parte dos 90%. Agora você sabe exatamente o que fazer antes de ir para uma trilha. Então deixa nos comentários conteúdos que você quer ver. Fala para mim se você já se planeja para as trilhas, se você se planeja de acordo com o que eu falei aqui, ou se você aprendeu alguma coisa nova. Também compartilha aí o que você faz de diferente no seu planejamento, que tipo de informação você não encontra. Comenta aí embaixo. E só lembrando, todos os links estão na descrição. Se você não viu os outros 2 vídeos, eu recomendo que você vá ver. Eu te vejo no próximo vídeo e se cuida na trilha. Planejamento salva vidas.